Olá pessoal, aqui é a Jô da Reflora, sejam muito bem-vindas e hoje a gente vai aprender a fazer esse colar com a base de filtro de café. Então fica até o final para aprender a fazer um colar desse para você ou para vender. Sem enrolação, bora lá, pega o seu filtro de café, cola branca e uma base de MDF. O filtro de café tem que estar limpo, ou seja, seco, e depois você tira bem o restinho de pó de café que vai estar, passa a cola branca na base de MDF e cola o filtro. Deixa secar bem antes de cortar. Eu gosto de cortar com estilete, bem rente, mas você pode ir direto cortando com a tesoura. Essas rebarbas que sobram, você pode acertar com a tesoura ou, como eu disse, cortar com a tesoura desde o princípio. O furo eu faço só depois que está tudo seco e eu faço esse furo com a parafusadeira, ou seja, é um tipo de furadeira, mas que tem uma rotação mais baixa, é menos perigosa. Então, assim, toma muito cuidado se você for lidar com furadeira, tá bom? Muito cuidado mesmo. E aqui é o pontilhismo, o ponto puxadinho. Eu vou deixar um card aqui, que é de uma aula completa que eu fiz de pintura em CD de uma mandala em pontilhismo. Então, se você quiser, você dá uma olhada lá, que é uma aula completa, é um vídeo mais longo, mais minucioso de como faz o pontilhismo. Mas aqui, basicamente, esse ponto puxadinho é um ponto maior com uma quantidade de tinta que você pega com uma ponta mais fina, você vai puxando e vai fazendo esse formato de gota. Se você estiver gostando, não esquece de deixar seu like, deixa seu comentário, tire suas dúvidas nos comentários, compartilhe com quem você sabe que gosta de artesanato e trabalhos manuais. E não esqueça de se inscrever, porque assim você acompanha todas as ideias que eu compartilho aqui nesse canal. Essa pintura eu estou fazendo sem um desenho prévio, então se você quiser copiar, fique à vontade de colocar o vídeo mais lento e assim a gente pinta juntas, tá bom? Aqui você vê o puxadinho, ele menor, ou seja, com pontinhas mais finas. Além do boleador ou do pinta-bolinhas, você pode começar a fazer com palito. Palito de unha, por exemplo, eu gosto muito de usar e é mais barato para começar. Então, antes de sair comprando os materiais de pontilhismo, você pode ir testando com o que você tem em casa. Canetas, cotonete, palito de unha, palito de dente e cabeça de alfinete, ponta de caneta, lápis, enfim. Várias coisas que você pode tentar o pontilhismo com elas, até que você gosta, e aí vale a pena comprar um material específico. A lista de materiais você vai encontrar na descrição desse vídeo. Eu pintei essa face, já secou como você pode ver, e vou fazer um ponto sobre ponto. Então os primeiros pontos eu já sequei e agora eu vou pintar, vou colocar outros pontos por cima. Isso só com a primeira base seca. Estou colocando um terceiro ponto porque o segundo ponto já está seco, certo? Sempre espere secar, com calma. Espere secar, sempre, para dar certo. A primeira face está seca, eu vou usar agora o gel envelhecedor ou betume para fazer a outra face do colar.
ele acaba virando dupla face, né? E, enfim, eu gosto de pintar os dois lados. E as clientes também gostam que sejam colar com os dois lados, porque ela acaba comprando duas opções em uma. E o betume, esse já envelhecedor que eu uso, ele tem um efeito brilhante, diferente da tinta. E tem tudo a ver com o café, então por isso que eu escolhi pintar com ele e não com tinta. Mas é claro que você pode pintar com uma tinta marrom, enfim, da cor que você quiser, do jeito que você quiser. Se tiver dúvidas, não hesite em colocar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Pintei a segunda parte, a segunda face. Aqui ele já está seco e vou passar aquele nosso querido, amado verniz caseiro que eu vou deixar aqui no card ou na descrição você vai encontrar o link para a receita desse verniz. Já secou de um lado, passo do outro. Os dois lados estão secos e agora a gente vai transformar isso aqui num colar propriamente dito. Então eu escolhi aqui essa charneira, que você só prensa ela no furinho que a gente fez. Então não tô nem usando alicate aqui, que esse modelo dá para você apertar com a mão, tá? Simplesmente. Então eu já coloquei aqui a charneira e agora eu vou passar esse cordão que não é um cordão encerado, ele é chamado de, eu não sei se é cordão coreano. Se você souber o nome melhor você me fala, mas é um cordão, eu gosto muito de usar ele, é bem fácil de achar. Isso aqui é da cor marrom e aqui esse nó deslizante que eu quero que prestem atenção. Você pega um lado e em volta do outro lado você dá esse nó simples. É só isso, é um nó simples. Uma ponta amarra do outro lado da corda do cordão, certo? E nisso ele já fica deslizando, ele escorrega. Então vamos fazer do outro lado. Vamos lá, uma ponta envolve o outro lado e dá um nó simples. Só isso. Apertou. Você pode queimar com isqueiro, tá? A pontinha para ficar um acabamento mais bonitinho. E tá aqui, ó. Tá pronto. E aí dá uma olhada se tá deslizando, o meu tá deslizando certinho. Isso permite que a pessoa que vai usar o colar, ela use no comprimento que ela quiser. Dá para usar ele mais curto ou ele bem longo, tá? É muito simples de fazer esse nó e ele dá essa versatilidade para a peça. Tá? As pessoas até gostam, não tem aquela reclamação de eu queria que fosse mais comprido, eu queria que fosse mais claro, mais curto. Então, se você gostou, deixe seu like, inscreva-se, deixe seu comentário e a gente se vê num próximo vídeo. Beijão!